Olá, seja bem-vindo a mais um Eu Sofri. Eu sou o João Lucas Batista e hoje nós vamos conversar com duas mulheres fortes, resilientes, que se encontraram durante a vida, compartilham dores e hoje vão lançar até um livro para falar um pouco dessas experiências tristes e, claro, ressignificarem elas. Né? Estou falando com a Nelly Germano e também com a Benete Bacelar. São duas escritoras lá do sul do nosso país, né? Hoje vivem no Rio Grande do Sul. Elas vão contar para a gente um pouco da história de vidas delas e a gente vai conseguir entender um pouco como que a literatura, né, como que a paixão pelos livros acabou sendo um meio para que as duas, primeiro, sejam grandes amigas, né, e encontrassem uma forma de ressignificar, de superar, de compreender melhor aquilo que sofreram no passado, né? Então, eu queria dizer, queridas, muito obrigado pela participação das duas aqui conosco. É um prazer, eu tive a oportunidade da gente conversar um pouco antes, então, até para entender um pouco a história de vocês, né? O triste caso de abuso que as duas viveram e, principalmente, a força mesmo, eu diria, a resiliência de contar isso para que nós possamos, né, levar isso para outras pessoas, para que elas possam enxergar, né, a gravidade de situações como essa na vida de principalmente de uma criança, né? Então, eu queria que vocês pudessem contar, vocês podem, claro, né, ir se intercalando, falando da melhor maneira, brevemente um pouquinho sobre a infância de cada uma, para a gente poder se situar e entender um pouquinho como é que foi a infância de vocês. Boa tarde a todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muitíssimo ao João, né, pela por prestar atenção num comentário que eu coloquei, né, numa das lives, né, que falou sobre Eu Sofri, e me senti muita empatia por aquelas mulheres, né? Então, ah, eu, eu tenho 69 anos, né? A minha infância foi uma infância de filha mais velha dos anos 60. Eu sou de 56, a filha mais velha nos anos 60 era muito difícil. Não que não hoje seja hoje, mas era responsável por tudo, né? Responsável pela criação dos irmãos menores, pela casa e por uma série de coisas, né? E me criei numa família católica, apostólica, romana, né? Meu pai foi seminarista e minha mãe, os dois eram agricultores, mas em especial assim nessa coisa do meu pai era seminarista, né? E fomos criados assim no rigor da Igreja Católica, não podíamos faltar missa aos domingos, né? Éramos muito engajados desde pequeno, muito engajados nas atividades das pastorais da igreja, né? E eu não sei se em princípio é isso, que, né? Em princípio é isso. Passo a palavra para minha amiga do coração mesmo e de vida, que é a Benete Bacelar. Boa tarde a Boa todos e tarde. todas. Meu nome é Benete Bacelar. Assim como a Nelly, eu tenho 67 anos e eu também estudei em colégio de freira toda a minha vida. Meu pai ia na missa todos os domingos. Quer dizer que eu também era daquela católica apostólica romana, que é uma coisa assim muito forte na minha infância e na da Nelly também, como ela falou, né? Então, essa parte foi fundamental assim para criar os meus medos e as minhas inseguranças, porque tudo era pecado, tudo era feio, que a gente não podia falar nada e só ficarmos quietas. Uhum. E eu também era a filha mais velha, moramos em São Paulo. Meu pai conheceu minha mãe aqui em Porto Alegre e logo eles foram para São Paulo. Eu nasci aqui no Rio Grande e depois eles viajaram para lá.
Muito bem. Agora eu gostaria que vocês falassem um pouco da convivência familiar em si de cada uma, com irmãos, né? Vocês duas falaram que são irmãs mais velhas, então a convivência nessa dinâmica familiar, e depois como que a situação gravíssima de abuso surgiu no lar de vocês duas. Bem, como eu falei no início, né, eu era muito exigida em casa, né, muito exigida, e eu até não vou dizer assim, não vou responsabilizar a minha mãe, né, porque elas foram ensinadas assim, né? Eles foram ensinados assim, né? As filhas mais velhas tinham que ter toda a responsabilidade. Então, eu lembro quando meu irmão de 4 anos nasceu, né? Eu tinha 4 anos quando ele nasceu. Então, era muito essa coisa de responsável, inclusive eh, de, 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 de de trocar fraldas, de dar mamadeira, né, de dar banho, né? Os meus filhos, meus irmãos, eles tinham 6, 7 anos, né? Até os 6, 7 anos, e eu que dava banho, né? Neles, né? Minha irmã também. Então nós tínhamos assim eu sabia como é que é? Eu sabia o meu dever, né? Eu sabia o meu dever. E uma das coisas assim que eu sempre fui cobrada que eu tinha que dar o bom exemplo, que o bom exemplo tinha que partir das mais velhas, das pessoas das crianças mais velhas, né, do filho mais velho que tinha que partir isso, né? Então eu fui criada assim com muita responsabilidade, né? Com muito peso, né? Com muito peso da questão da criação, tanto como a Benete falou da Igreja Católica, né? Que nos impunha sempre muitas culpas, né? E essa coisa dos deveres, né, que nós tínhamos, né, eu também sou de família pobre, né, nunca passei miséria, assim, mas éramos famílias pobres, né. A minha mãe, durante um certo tempo, teve que lavar a roupa para fora, porque nós viemos de Torres, né, viemos da cidade de Torres, tem terra, nós não tínhamos, então viemos aqui morando, aqui em primeiro lugar, moramos em Paredes e Meia com uma parente, depois que nós fomos morar, né, num lugar onde se vendia as casas populares, né, que era casas a baixo custo, né, naquela época. Então foi uma época bem, bem difícil, até porque também, né, como eu nasci em 56, eu também vivi momentos assim meio de turbulência da época do início da ditadura, né? Então isso aí também ficou, né, na questão da educação, né, na escola, né, na educação na escola e também em casa, né, na questão da ditadura, né, que foi uma coisa assim que eu penso que me marcou bastante. Uhum. E com relação ao abuso, Nelly, como que isso surgiu? Como essa questão surgiu na sua vida? Bem, em primeiro lugar, assim, sabe, eu quero dizer assim que eu e a Benete, ao lançarmos esse livro, nós tivemos que amadurecer muito, porque quem sofreu abuso e conta depois, né, e ressignifica tudo isso através da literatura, através das nossas falas, dos saraus que nós participamos, da nossa vida de escritora, né, nós podemos muitas vezes sermos julgadas, né, sermos julgadas, mas como isso aí já faz tanto tempo, como é que vocês ainda falam sobre isso, né? Mas isso aí é uma coisa que impregna na pele, né? No corpo, na pele. Então nós não queremos também que se transforme as coisas num espetáculo, né? Nós não queremos espetacularizar este momento. Nós estamos fazendo isso para chamar a atenção da sociedade, Uhum. a atenção dos pais, mães, crianças, né? Que nós não queremos que as crianças sofram. Eu sofri abuso, eu tinha entre 7 e 8 anos, né? Eu não vou contar aqui detalhes aqui, Uhum. né, do meu abuso, mas quem sabe que abuso sabe o que eu estou falando. Então, eu fui abusada, eu tinha entre 7 e 8 anos, né? Foi uma coisa traumática mesmo, traumática que eu penso assim, sabe? Eu gostaria de ter guardado uma coisa
um abraço. Eu gostaria de ter gostado de ter uma lembrança boa de um abraço do meu pai, que foi meu abusador. E eu não tenho. Então, eu quero que as crianças tenham a lembrança de um abraço gostoso do seu pai, né? Que não tenha um abraço pleno de desconfiança. Né? Então, era isso mais ou menos assim para dar início, né, a este assunto, que é um assunto que sangra ainda, né? Porque mesmo que nós tenhamos ressignificado as nossas dores, isso aí ainda corre pelas nossas veias, né? Não tem como a gente dizer que não, né? Com certeza. Benete, por favor. E eu, assim, são 4 irmãos, 2 que nasceram aqui no Rio Grande e 2 paulistas. Então, nós vivíamos um certo tempo em São Paulo. Eu estudei aí num colégio de freiras, acho que mais de 5 anos eu estudei em colégio de freira particular. Meu pai tinha uma transportadora e a minha mãe costurava. A gente passou muito trabalho, porque ele viajava muito e a minha mãe que tinha que arcar com tudo, porque ele sumia assim e de repente voltava. O meu abuso deu-se por volta também de 7, 8 anos. A gente nunca lembra mais ou menos a idade certa, porque é uma lembrança tão dolorosa que tu não tem o certo para dizer, né? Então, para mim também foi uma coisa muito difícil em toda a minha vida, porque isso me marcou profundamente na escola. Essa é a nossa preocupação de tentar alertar os pais com as crianças, né? Porque uma criança que foi abusada, ela vai se tornar uma adulta cheia de problemas, entende? De insegura, desconfiada, medrosa, com culpas enormes, vergonha, porque quando acontecia essas coisas comigo, eu também tinha muito medo e eu ficava calada. E eu também não entendo assim, porque sobre a minha mãe, se ela sabia, o quanto que ela sabia, é uma coisa assim que talvez até eu mesma tenha não tenha pensado muito sobre isso, porque ia ser muito pior para mim passar por tudo isso e ainda não entender a minha mãe, que eu penso que também passou tanto trabalho. Minha mãe foi excomungada, porque meu pai era desquitado e ela ficou com ele. Ela foi excomungada da igreja da família, que era uma família muito certa, muito rigorosa, rígida, cheia de regras, normas. E a minha mãe cometeu um delito, que foi se apaixonar por um homem desquitado, né? Então, ela também ficou o tempo todo sozinha com a gente. Então, eu não posso cobrar, nem penso em pensar mal a respeito dela. Mas o meu pai, que foi o meu abusador. Então, várias vezes eu pensava que talvez ele não fosse o meu pai, que talvez eles tivessem me adotado. A gente pensa várias coisas. E eu, sempre que ele chegava de viagem, eu ficava muito triste, muito, assim, é uma infelicidade de uma criança que não dá nem para explicar. A gente se sente perdida, assim, sozinha, desprotegida. É uma coisa bem difícil. O meu pai, o abuso foi em toques, né? Toques, assim, e eu também já casei logo, quando eu tive idade, né? Que era para sair de casa, porque ele não chegou a ter um relacionamento mesmo comigo, mas eu sempre tive medo que isso pudesse acontecer. Uhum. Eu queria agora entender um pouco, se vocês pudessem falar, com base no impacto desses episódios que vocês passaram, né? Realmente situações assim muito tensas, principalmente nessa fase, não digo nem pré-adolescência, né? Quando vocês eram realmente crianças. Se isso afetou a relação de vocês com o próprio corpo,
com a confiança em outras pessoas, principalmente talvez com a figura masculina, outros homens da convivência de vocês, da escola, vizinhos, talvez colegas, amigos, né, também, enfim, como que vocês poderiam dizer pra gente como é que foi esse período, né, essas experiências? Bem, essa experiência, sabe, ela, ela da infância, assim mesmo, nesse período, né, quando eu me dei conta, conforme eu ia me dando conta, né, porque quanto à minha mãe, né, como é que eu ia, isso aconteceu à noite, numa madrugada, como é que eu ia contar para minha mãe, né, no outro dia, como é que eu ia contar uma família católica, apostólica, romana, a gente rezava todas as noites, o meu pai tinha até uma musiquinha que ele cantava para nós, inclusive as estrofes estão neste livro, né, então ele era tremendamente conservador, cerceador, né, cerceador, ele educava batendo nos filhos, né? Batendo nos filhos, primeiro dava um baita de um sermão, depois batia nos filhos, então temos também os filhos, também os irmãos também têm seus traumas, né? Mas na questão, assim, o que mais me afetou na questão não era até, eu não tinha questão assim com outros homens. Depois de um certo tempo, claro, depois na vida adulta, a gente fica, né? Eu fiquei, mas durante esse tempo, o meu maior problema, a vida inteira, até essa pessoa morrer, né? Vai fazer 3 anos que ele morreu, foi assim, ó, uma tremenda, um tremendo afastamento. Eu não conseguia enxergar ele como pai. Então eu sofri muito, muito com isso, sabe? E eu sofri sozinha, porque eu fui relatar isso somente depois da morte da minha mãe. Somente da minha mãe morreu faz 30 e poucos anos, então foi com 30, mais ou menos em torno de quando eu tinha 31, 32 anos, foi que eu falei para os meus irmãos, né? Falei para os meus irmãos, e assim, ó, lá eu não podia usar. Eu não podia usar shorts, eu não podia usar roupa degotada, eu não podia usar nada, 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 né? Então, assim, ó, a partir daquele momento, assim, eu nunca consegui mais que ele me enxerga, ele parece que ele não me enxergava mais como filha, ele me enxergava como mulher. Né? Então, isso está bem no meu livro, né? Eu nunca mais consegui ter confiança. Imagina um homem com 91 anos, 92 anos dentro da minha casa, por um certo tempo ele ficou, e eu não conseguia ficar de pijama, nem mesmo de pijama de inverno, eu não conseguia ficar à vontade com esta pessoa dentro da minha casa, fosse com roupas, né? Com roupas, nunca ficaria com roupa íntima, mas com uma camisola, uma roupa sem usar sutiã, nada que ele nunca me olhou como filha, né? Depois desse tempo, ele só me olhava como mulher. Então isso aí me marcou muito, muito, né? E depois, no avançar da conversa, a gente vai conversar mais, acredito, sobre essa questão de outros relacionamentos, né? Sim, sim, claro. Só antes da Benete trazer o relato dela, Nelly, quando você abriu o jogo, né, digamos assim, você trouxe esses fatos para o convívio dos seus irmãos, para o conhecimento deles, alguns deles já sabiam, já suspeitavam, foi um choque para todos, porque às vezes, né, eles não viam o pai com com esse olhar, com essa visão. Como é que foi? Foi. Tem um dos meus irmãos que ele não levou tanto choque porque ele desconfiava, eu acho, de alguma coisa, sabe? Ele desconfiava de alguma coisa, então não. Mas para os outros, né? Para os outros, e também acredito que também, né? Eu não vou ficar aqui colocando coisas, né? Porque não tenho o direito de abrir a subjetividade das pessoas, né? Mas a maioria dos meus irmãos, um tinha cometido suicídio,
Eu tenho um irmão que ele cometeu suicídio com 19 anos, né? E quando eu comentei com a minha terapeuta sobre o suicídio dele, ela disse para ele, ela disse, olha, eu não posso afirmar, mas pode ser que o teu irmão também tenha sofrido abuso, né? Mas só que isso aqui é como eu digo, né? É uma coisa que eu não sei, nós não sabemos, mas ele cometeu suicídio com 19 anos, né? Então, não é né? Mas assim, no início, assim, né? Então teve toda essa revolta. É como se um ídolo, o ídolo deles, né? Porque meu não era mais, né? O ídolo deles tivesse caído, né? Porque o meu pai era diácono, né? Trabalhava na igreja, né? Então era como se o ídolo tinha se quebrado. Né? Mas para mim não, para mim eu já sabia que o meu ídolo já estava quebrado há muito tempo, né? Muito bem, agora eu gostaria até que a Benete pudesse trazer o relato dela. Só para relembrar, eu gostaria de saber, né, no caso, como a pergunta que eu tinha feito para a Anneli, na verdade para vocês, mas a Anneli falou primeiro, é claro, um pouco desse impacto para o relacionamento do seu próprio corpo. Como é que foi para você, Benete? E também com relação ao convívio, né, no seio familiar, se isso trouxe também desdobramentos, né, impactos com relação a isso, e muito especialmente também com a figura masculina, né, com outros homens do seu convívio, independente da idade, né, mas assim, vizinhos, colegas, amigos, colegas de escola, por exemplo, e demais pessoas aí ao seu redor. Desde criança eu tive muita dificuldade de me relacionar com homens. Eu tinha medo de homem, né? Inclusive, quando começava a chegar o verão, eu usava 2 camisetas, quando começou a sair o meu seio, eu usava 2 camisetas, uma de manga curta por baixo e outra de manga comprida e calça comprida no verão, porque eu não queria saber, eu tinha medo que alguém olhasse para mim, que sentisse alguma coisa, assim, uma atração, que viesse me agredir ou me abusar, né? Mas eu já estava assim com a cabeça bem impactada com tudo isso, né? E também o meu irmão, ele já havia notado alguma coisa, porque quando nós mudamos para Porto Alegre, que eu já era essa adolescente, ele viu meu pai espiando pelo buraco da fechadura eu tomar banho. Eu sempre que ia tomar banho, eu tinha que fechar, colocar assim, naquele tempo tinha colocava a chave, tinha um buraquinho, né? Então eu tinha que colocar uma roupa ali. Então, o meu irmão acho que sabe, mas o resto dos meus irmãos não, são 4. Uhum. Inclusive, a minha irmã sempre, como a Nelly falou, adorava o meu pai, até hoje. A minha irmã acho que desconfia, mas quando eu falo teu pai, ela muda de assunto e não quer falar sobre isso. Hum, E o meu irmão, que desconfiou, também não fala. E sobre relacionamentos assim, eu nunca consigo me doar inteiramente, porque eu estou sempre desconfiada, sempre insegura, e às vezes eu já termino antes de ser rejeitada, e às vezes só o fato de eu ficar sozinha com um homem já me deixa desconfortável. uhum. Muito bem. É É, muito difícil para mim. agora, eu imagino, com certeza, Benete. Agora, avançando um pouquinho mais no tempo, se eu não me engano, Sim, porque nós conversamos, né, previamente a esse programa, vocês duas foram casadas, né, ou são mães, né? sim. Então, como que foi um pouco mais na vida adulta, né? Vocês conseguiram ressignificar algumas coisas? Como é que foi esse processo para daí realmente entrar, né, num relacionamento amoroso e também a fase de ser mãe, né? Porque eu imagino que as preocupações posteriores são depois lançadas nos filhos como um todo e principalmente nas meninas, né? Sim. Filhas meninas que vocês depois tiveram, né? Na verdade, no meu primeiro casamento foi para sair, né?
Depois eu fiquei sozinha 5 anos, eu tive um filho no primeiro casamento. Daí eu conheci um homem, porque meu pai bebia, né? Daí eu conheci um homem que também bebia, e daí foi, assim, o desespero total, né? Imagine sair de uma infância assim e ir para outra infância de abuso, de agressões também, foi muito complicado. E eu tive uma filha. E eu tive que fugir de casa com a minha filha. Eu fugi mesmo. Porque ou eu fugia, ou ele me matava, ou eu matava ele. Hum, Então, simplesmente, eu escolhi fugir de casa. en- Depois ele faleceu, né? uhum, entendi. Mas foi a melhor decisão, porque a gente sempre tem medo. Eu digo isso por mim. Eu tinha medo porque eram ameaças, que ele ameaçava a minha família, meu filho. Meu filho não podia ficar comigo, era um pouco aqui, um pouco ali. Então eu fui me sentindo assim como se eu fosse a pior mãe, porque eu não tinha esse entendimento. Eu fiz essa escolha errada e eu tinha que assumir. E eu não podia reclamar isso para minha mãe, porque foi uma escolha que eu fiz, então os outros não tinham nada que ver com isso. Então eu resolvi eu mesma tomar a minha decisão e fugir com a minha filha. Uhum, Daí deu a virada, né? Porque a partir do momento que eu tomei essa decisão, eu pensei que nunca mais um homem me deixaria nesse estado, nunca mais um homem levantaria a voz ou a mão para mim. E desde então eu venho seguindo nessa minha caminhada, que não foi fácil, mas também graças a isso tudo que eu sou quem eu sou hoje, né? E daí eu comecei a escrever uhum, sobre, sobre pessoas que não têm voz. Eu escrevia sobre moradores de rua, mulheres agredidas, crianças abusadas, amores infelizes. Comecei a escrever sobre tudo, tudo, uhum. que foi o que me ajudou a me levantar e me ajudou na cura. Com certeza. A gente ainda vai falar bastante sobre literatura aqui, principalmente com relação à obra que vocês duas produziram, né? Ali como cada uma sendo coautora, ou enfim, cada uma fazendo o seu trabalho, melhor dizendo, né? Só que depois lançando eh, juntas. E para você, Nelly, Sim, como é que foi seu casamento? Enfim, você também é mãe, né? Como é que foi essa fase da sua vida? Sim, eu assim até esqueci quando eu me apresentei, né? Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho um filho de 47 anos, o outro de 44 e o outro de 35. São todos, né, casados, né? E, e enquanto mãe, eu penso assim que os meus filhos foram aqueles que me deram mais força para eu ressignificar muitas coisas, né? Eu casei com um marido, também um homem que ele também bebia, né, alcoólatra. Hoje ele está numa geriatria, né? Eu sou divorciada já só digo que já sou solteira, né? Sou divorciada há 33 anos, né? E foi um casamento de abuso, foi um casamento de abuso, e eu demorei muito tempo a terminar esse ciclo, justamente por causa da religião, né? A religião católica, apostólica, romana, né? Que eu não sou contra nenhuma religião, né? A gente é contra as instituições, né? Que fazem com que isso se perpetue, né? Porque isso aí ainda se perpetua, né? O patriarcado ele é construído, né? Principalmente em cima das religiões, né? Então eu não podia, como é que eu ia me divorciar, né? O catolicismo era para sempre, né? Era para sempre. Então, né? O meu abusador, inclusive, ele dizia, né? Que preferia ver uma filha morta do que uma filha separada.
né, do que uma filha divorciada, enfim, uma série de coisas, né? Uma série de coisas. A minha mãe, né? A minha mãe era uma mulher muito submissa, uma mulher muito querida, muito amorosa, mas muito submissa a ele. Ela não fazia nada dentro de casa que não fosse com o consentimento, sem o consentimento dele, até pregar um prego numa parede, né? Tudo era solicitado. Então, eu tive um casamento abusivo, né? Eu nem gosto muito dessa coisa de tóxico que todo mundo hoje em dia diz, né? É um casamento de abuso mesmo, né? De não respeitar, né? Não ter, não entrar num acordo, né? Numa negociação para criar os filhos. Ele, né, batia nos filhos também. Então eu saí da casa de um abusador e fui para a casa de um outro abusador, né? Que é o que realmente o Nietzsche fala, né? Nessa questão, né, da lei do retorno, né, que muitas vezes as pessoas não entendem essa lei do retorno, porque é o retorno, a gente volta ao abusador de alguma forma, né? E, claro, também depois que eu me divorciei, tive meus namorados, né, eu tive namorados, tive relações boas, assim, mas nunca mais me casei, nunca mais tive um relacionamento assim de morar junto, né? Até nem faço mais questão também, mas assim, as minhas relações, elas muitas vezes se repetiram, né? Claro, como eu digo assim, eu tive relações boas. O ano que vem eu tenho um livro no Prelo também, que é um livro de amor, né? Mas eu também, como a Benete, eu também tenho receio, né? Tenho receio porque as mulheres, sabe, até quando tu perguntaste, sabe, se tu querias se a gente preferia ser entrevistada por ti ou pela nossa, eu não me lembro o nome dela, Ah, porque da eu sempre Carla, sim, acompanho sim, ela, nossa diretora, também né? apresentadora. Isso, é. Então eu disse para Benete, eu acho que é didático até nós sermos entrevistadas pelo João, porque o João é homem, outros homens vão ouvi-lo, né? Vão ouvi-lo e vão, né? E então eu acho que é importante, né? A gente falar sobre essas coisas, né? Muito forte que você falou agora, Nelly. E, de certa parte, também posso só dizer também que fico lisonjeado pela confiança, porque quando nós tratamos, né, principalmente dentro do caso do Eu Sofri, né, que é um quadro dentro aqui do nosso canal, que nós falamos, né, com vítimas e tal, acho que é o mínimo que nós podemos fazer, é tentar deixar vocês, que são nossas queridas convidadas, o mais confortável possível. Então, tanto que eu até abri o jogo com vocês. Olha, se vocês quiserem ser entrevistados por uma mulher, porque eu acho que é o mínimo de sensibilidade que nós podemos ter, né? E eu fico lisonjeado pela confiança em poder falar com vocês, né, aqui no nosso programa. Para a gente logo mais entrar na parte literária, que eu quero entender um pouco como que vocês encontraram, né, nos livros eu não vou nem só dizer válvula de escape, mas esse hobby, esse gosto, né, pela literatura. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental. Se em algum momento vocês buscaram ajuda com psicólogos, talvez até psiquiatra, psicanalistas, enfim, se isso aconteceu na vida de vocês em algum momento e se sim, como que foi? Eu faço terapia acho que uns 2 anos, e também já fui a psiquiatra, né. Uhum. Eu tomo um medicamento leve, porque até então eu era contra esses medicamentos, né. Eu tomo um antidepressivo, mas ele é bem leve, Uhum. mas às vezes eu não me sinto, assim, preparada para parar. Então, por enquanto, eu estou tomando, porque eu acho que até escrever é o melhor. Para mim, escrever é o Uhum. melhor remédio. E assim, eu ainda continuo me tratando meus medos, minha insegurança, vergonha, culpa. Recém agora eu estou começando a melhorar,
porque eu também tinha dificuldade de falar, e com os saraus eu consigo chegar e falar os poemas. Então eu estou num processo, eu acho que é um processo de cura, mas que ele está vindo no meu tempo, a passos lentos. Uhum. Mas assim, eu estou bem melhor, que eu me sinto. Os meus filhos também me apoiam. Meu filho disse que eu tenho que fazer isso, que ele sente orgulho de mim, e a minha filha disse que eu tenho que fazer, que eu comentei sobre a entrevista, daí ela falou assim que eu não tenho que me importar com ninguém nem com família, que a família é eu, o meu filho e a minha filha, e que eu tenho que encarar os meus medos e que é para eu ir em frente. Uhum. Então isso para mim já foi uma grande ajuda, um auxílio, um acolhimento da parte dos filhos, uma força muito grande, que é o principal, né. Sim, sim, com certeza. E para você, Nelly? Eu fiz terapia, muitos anos eu fiz terapia, ganhei alta da minha terapeuta, hã, mas, sempre tem o mas, né. Quando a pessoa, né, quando o meu abusador, ele estava ele estava quase já ele estava morrendo, né, estava no hospital, teve um AVC com 93 anos, né. Ele estava numa geriatria, porque eu não tinha condições de ficar em casa com ele, e era uma agressão, né, para ficar, né, não vou entrar aqui em detalhes de como é que ele foi parar, mas enfim, ele teve que ir para uma geriatria. E quando eu sempre dizia para minha terapeuta, o dia que ele morrer vai ser muito triste, porque eu não vou chorar por um pai. E isso aí era muito triste para mim, eu não chorar por um pai, né, eu não chorar por um pai. E na semana, né, nos 15 dias que ele ficou no hospital e que nós tínhamos, eu e o meu irmão, um dos meus irmãos não pôde ir porque estava com covid, a minha irmã não quis ir, né, não foi, não sei porque não foi, né. Então o outro meu irmão também estava com algum problema que não pôde ir, então ficou eu e um dos meus irmãos, para ficar com ele no hospital, né. E eu comecei a sofrer muito, mesmo com ele, ele ainda não tinha morrido, e eu comecei a sofrer muito, assim, porque, eu estava ali cuidando, né, cuidando e eu não sentia dor, eu não sentia dor nenhuma, nem vendo ele sofrendo lá no hospital, lá com AVC, eu não sentia dor, sabe, eu não sentia dor. E aí a minha terapeuta, eu fazia terapia ainda, e a terapeuta pegou e disse: "Olha, Nelly, eu não eu sou de né, eu sou de uma linha que não gosta de indicar remédios, mas tu vai ter que tomar um remedinho, vai ter que tomar um remedinho, porque está muito difícil para ti, né, segurar tudo isso aí", né. Ela sabia de tudo isso aí, então foi quando eu procurei um psiquiatra, né, um psiquiatra que eu também tomo um antidepressivo, ele é fraco, mas eu senti falta, né, e aí o psiquiatra, inclusive, eu dedico ao meu livro a minha psicóloga, né, ao meu psiquiatra e uma amiga também muito querida que me ajudou nessa fase, né, então, foi uma fase bem difícil, porque, né, inclusive o meu irmão estava junto para reconhecer o corpo, porque mesmo quando morre ali tem que ir lá reconhecer o corpo. Eu não tive coragem de reconhecer o corpo, né, mas enfrentei tudo ali, né, enfrentei tudo, a questão desses rituais de passagem, enfrentei tudo, mas eu não derramei uma lágrima, né, eu não derramei uma lágrima, e isso é muito sofrido. É como eu falei no início aqui, eu gostaria de ter guardado um abraço gostoso, mas eu não guardei e eu não tenho mais, eu não sinto culpa por isso. Eu não sinto culpa, porque eu não posso, né, essa coisa assim, esses dias eu até estava olhando
uma dessas imagens, né, que as pessoas colocam, né, tinha uma xícara toda quebrada e toda remendada com uns arames, né? Então, aí eu mostrei até para Benete, Benete, é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Então, eu não posso, essa coisa de dizer que perdoa, né? Eu não gosto muito mais de usar a palavra pecado, mas eu acho assim, ó, existem pecados que são imperdoáveis, e um deles é o abuso, né? Uhum. Abuso a uma criança. Muito bem, eu queria já, mesmo ainda no meio da entrevista, né, a gente vai falar um pouco agora sobre a amizade de vocês e o projeto literário. Eu queria já agradecer, porque são relatos muito fortes e agradecer mesmo pela confiança de abrir isso aqui com a gente, né? Você vê como a internet é uma coisa muito poderosa, né? Vocês no Sul, a gente em São Paulo, vocês foram, no caso a Nelly, porque foi a primeira que eu tive contato, mas impactadas com o nosso trabalho. E hoje, né, nós marcamos de fazer esse episódio, né, do Eu Sofri, então já queria já nesse momento mesmo agradecer a vocês pela participação e principalmente pela transparência, pela sinceridade e pelo modo até delicado de contar, sabe? Vocês trazem detalhes, mas sabem colocar tudo muito bem. Eu acho que para quem está ouvindo, né, para quem principalmente, óbvio, né, espero que todo o nosso público tenha muita empatia, consiga entender bem a história de vocês. Mas agora eu queria falar por um lado bonito, que é a amizade de vocês. Isso eu acho que é a coisa mais bela que a gente pode trazer nesse episódio de um modo geral. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês se conheceram e o que sentiram, né, ao perceber que haviam vivido os traumas assim relativamente semelhantes e como que isso tornou vocês e ainda tornará, é claro, mulheres cada vez mais fortes. Foi em 2011, foi em 2011 que nós fizemos uma oficina de poesia com o Mário Pirata, que é um poeta aqui do Sul, né? E a Nelly estava. E na época eu era casada, mas esse meu terceiro casamento foi maravilhoso. Esse aí foi. Daí as coisas começaram a melhorar assim. E daí ali a gente começou a fazer nossas poesias e a Nelly começou a falar, porque a gente tinha que falar e contar um pouco das nossas vidas. E daí é uma coisa que não tem explicação, assim, de repente a gente ficou amiga, né? Sempre participando dos saraus e dando força uma para outra, respeitando, porque a gente se respeita muito, né? Dando força. E até que a gente se conversou nessa amizade, eu também fiquei viúva, né? Daí a gente se aproximou mais e a gente começou a ver que a nossa história era parecida. Daí começamos a conversar, aos poucos se abrir e descobrimos que até na tragédia nós temos a mesma história, né? Uhum. E assim foi surgindo tudo. Sim. Nós comparecemos aos saraus iguais, nós já somos de vários grupos poéticos daqui, e é isso aí. Daí vai crescendo e estamos aí, né, nessa ideia de fazer, que eu tinha muitos poemas sobre abuso, e daí a Nelly falou: "Ai, quem sabe a gente faz um livro juntas?". Daí foi a melhor coisa, né, porque daí é mais força. E a Uhum. nossa amizade parece que ficou maior com esse livro, né, ficou bem maior. Que demais. Nesse aspecto, assim, a Uhum. gente consegue ver muito a beleza mesmo, né, da amizade de vocês e também a paixão pelos livros. Queria ouvir também um pouquinho de você, Nelly, como é que foi conhecer a Benete, como é que surgiu, né, essa amizade, essas propostas também com relação aos projetos literários. Bem, eu conheci a Benete, minha grande amiga, né, sorora, somos muito sororas uma com a outra. Em 2011, nesta oficina já de poesia, eu já escrevia, porque eu comecei a escrever e quando eu me libertei do meu casamento, foi uma das coisas que mais me ajudou foi a escrever, né? Porque isso me ajudou muito, né, a colocar as coisas, né,
colocar as coisas nos lugares, né? A montar e remontar, a desconstruir um quebra-cabeça e a construir, reconstruir um mais bonito, né? Então foi nesta oficina, foi uma coisa muito bonita, inclusive a Benete, nós, né, ela teve um problema sério depois com esse marido, esse homem que ela amou muito, e nós ficamos muito juntas, né? Depois, quando ele ficou doente, né? Então, fomos bastante parceiras, e nós começamos a conversar né? E de repente veio o assunto, né? Então vimos que éramos duas mulheres, né? Que tínhamos passado por abuso, né? E então isso aí começou a perpassar a nossa vida, né? E um dia ela comentou, ela disse assim: Anili, eu tô com vontade de escrever um livro assim, assim. Aí eu fiquei um mês assim pensando e digo, olha, seria tão bom escrever um livro com a Benete, porque eu sozinha eu não teria coragem nem de estar aqui contigo, sabe? Então, aí eu disse para Benete, Benete, o que tu acha de nós publicarmos um livro né, tratando sobre a questão do abuso? Aí ela gostou muito e ficou, e aí eu não escreveria esse livro sem ela. E, inclusive, quando nós fomos convidadas por ti a participar desta live, né? Deste canal que eu aprecio, sigo sempre que posso, eu disse para a Benete, olha, Benete, se tu quer, né? Porque eu vou respeitar tu, até hoje de manhã eu disse, olha, Benete, tá, aí podemos dizer sim ou não, né? Porque se tu não for, eu não vou sozinha, porque é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito delicado para a gente estar aqui sozinha, né? Não é fácil. Então, assim a gente se abraçou, né? E a nossa editora, que é a editora Casa Verde, que é a Laís Schaff, uma escritora também, que ela é também documentarista, escritora, inclusive ela fez um documentário sobre abuso, né? Então ela nos deu força, nós conversamos com ela, ela nos deu força, e inclusive no início ela até queria uma curadoria, né? E quando ela começou a ler os poemas, ela disse, não precisa curadoria, né? Então, confiou, porque não é um assunto delicado. Quando tu vai dizer que tu vai escrever poema sobre isso, o que vai vir, né? Então, quando ela olhou os poemas, ela disse, não precisa de curadoria. Então, nós estamos aqui, né? Inclusive, cada uma de nós reservamos 2 poemas depois para lermos, né? Quando tu achares conveniente, né? Tá? Não, sim, é até uma das minhas perguntas seria sobre isso, né? Se algum poema foi particularmente difícil de escrever e tal, se você vocês, né, poderiam ler um pouquinho. Então vocês já pensaram além e puderam selecionar 2 poemas para trazer pra gente. Mas antes de vocês lerem, eu queria, até por curiosidade, né? Tô vendo tantos livros aí atrás de vocês aí no cenário. Quais seriam as principais influências literárias de cada uma? Até para a gente entender um pouquinho mais, porque vocês devem ler diversos estilos, né, gêneros literários, não só poema, mas porque fazer um livro, né, com poemas, enfim, explica um pouquinho para a gente. Bom, eu tenho paixão por aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. Gosto muito de literatura feminina e de poetas, gosto da Hilda Rist, daquela. Eu sempre confundo o nome dela. É Maria Carolina ou Carolina de Jesus? Maria Carolina de Jesus. Que é aquela que escreveu Quarto de Despejo, uma poeta negra que veio da favela e foi de São Paulo, não foi, Mili? Eu não me lembro. Sim, Da favela de São Paulo, que eu acho fantástico. Uma mulher que veio lá de baixo, assim, passando fome, no lixo, pegar e se tornar esse exemplo de mulher. E também o livro da vida da Frida Kahlo. Gosto dessas mulheres que vêm assim, como fênix
de baixo assim e sai voando. Legal. Isso me inspira muito. Não, gostei bastante, até porque ficam como dicas, né, sugestões para quem estiver assistindo Sim. a gente poder dar um Google, né, dar uma procurada depois. E para você, Nelly? Bem, eu sou bastante leitora, né? Depois que eu comecei, eu e a Benete fazemos parte do coletivo Mulherio das Letras, que o Mulherio das Letras ele foi idealizado pela Maria Valéria Rezende, não sei se conhece, né? Se não conhece, eu sugiro ao pessoal que está nos assistindo a dar um Google aí para saber, né? Então, o coletivo Mulherio das Letras ele foi criado em 2017 através da Maria Valéria Rezende, né? Que tem livros ótimos, né? Então, participo desse, eu e a Benete participamos deste coletivo, né? Coletivo de mulheres. Então, a partir do coletivo, deste coletivo, eu comecei a ler muito mais mulheres, né? E mulheres feministas, né? Aqui deve estar vendo ali a Simone de Beauvoir, né? Então, que eu comecei a me desabrochar mais a questão da feminista, né? Com Simone de Beauvoir, né? Gosto muito, fiz muitos cursos com a Márcia Tiburi também, né? Com a Márcia Tiburi, inclusive no meu livro eu uso muitos epígrafes, né? Da Márcia Tiburi, Clarice Lispector também, que é uma maravilhosa, né? Água Viva é o livro inspirador, né? E leio poemas também da Adélia Prado, né? Eu comecei no início, assim, eu lia muito a Adélia Prado, né? Lia Luft também, eu gosto, né? E agora eu tenho lido até porque eu tenho ando muito com muita curiosidade de ler literatura russa. Então, eu li, assim, de uns 4 meses para cá, uns 4 meses para cá, eu li Gente Pobre, do Dostoiévski, li Gente Pobre, li Crime e Castigo, e agora estou lendo O Idiota, e eu já tinha lido Noites Brancas, né? E O Jogador. Então, Dostoiévski é um escritor russo que me inspira muito, porque ele fala sobre a. Porque ele é um escritor, né? Que ele foi antes da Revolução de 1917, ele lutou contra os czares, né? Então ele é um antes, né, da questão assim que se diz é marxista, ele foi antes ainda de Marx, né? Então é um escritor que ele sabe falar sobre da pobreza, porque ele viveu essa pobreza. Então isso hoje nos nossos tempos nós temos que nos ater muito a isso. Então eu gosto muito também de Dostoiévski e também das Slava, né? Das Slava, que agora não me lembro sobre o nome, né? Das Slava. Então, mas também leio mulheres aqui do nosso sul aqui, né? Da Laís Schaff, né, da Maria, também os livros lá da Maria Valéria Rezende, que ela é de Santos, mas vive em João Pessoa, Mariam Pessa, Benete Bacelar, né, Lígia Sávio, que eu fui, inclusive ela escreveu Minotauros, eu escrevi o prefácio do livro dela, muito bom, né, então são essas as dias, né, nós vamos nos lendo, né, e a gente sempre diz, né, leia mulheres, porque lendo mulheres, nós vamos conhecer melhor as mulheres, Uhum. né? Muito bom, ótimas indicações e ótimos relatos com relação à inspiração literária de vocês. E agora eu gostaria que vocês falassem do livro em questão que vocês estão lançando juntas, né? Poderia falar o título, né? Porque cada uma escolheu um título, né? Para a parte em que vocês escreveram e, de modo geral, se puder também nos apresentar um pouco sobre data de lançamento, onde vai lançar, eu acho que seria muito legal que todo mundo ficasse sabendo sobre isso. E depois, assim como a Benete até já citou, seria legal que vocês recitassem, né, contassem pra gente um dos poemas contidos no livro. A minha parte, porque os dois estão juntos, Uhum. é Lá Onde Vagam os Lobos. Então eu vou dizer o poema que deu título ao livro. Daqui não enxergo os peixes nem as raízes. O que vejo tem cores das flores secas. Lá fora, toda a loucura do mundo. Um estranho paraíso artificial de
preocupações inúteis e resquícios de tantos desastres. Já chorei o suficiente no tempo do medo e da revolta, na beira do poço de assombros e ruídos da infância, lá onde vagam os lobos. Nossa, muito forte, muito bonito. E o senhor Nelly tem um separado pra gente também? Tem. Bem, a minha capa é Sobrevivi ao dia seguinte, porque o dia seguinte é devastador. É devastador. O dia seguinte. Então, a capa do meu é Sobrevivi ao dia seguinte. Então, vou ler um poema que foi do dia seguinte, né? Do que eu senti no dia seguinte. Sento-me na fila de trás. A professora não se dá conta da folha vazia, do meu vazio. Após o toque da sineta, última a sair. Vão rir de mim, fiz xixi nas calças. Muito forte também. Gostei muito. As duas têm, assim, muita potência na escrita, particularmente dito, né? E agora eu queria saber um pouco sobre o livro em si, quando que sai, por onde vocês colocarão o livro, né, à disposição dos interessados. Conta pra gente, por favor. Quer falar, Denise? Não, pode falar, porque o livro ainda não tem uma data, sabe? Uhum. Bem, o nosso livro, então, ele está sendo editado, né, muito cuidadoso com a Laís Schaff, que ela já publicou um livro meu, que é Como Quem Rema, e muito cuidadosa, né, iria ser publicado em maio, né, porque é o Maio Laranja, por isso as cores do livro são em preto e laranja, né? Então, mas não deu, porque uma série de coisas, né? Uma editora não tem só um livro, né? Então, são muitas coisas, e justamente como ela é muito cuidadosa, revisa aqui, revisa ali, né? Então, fizemos reuniões online, fizemos reuniões presenciais, né? Então, nós acreditamos, assim, né, que ele está na gráfica, que até final de junho, né? No máximo, na primeira semana de julho, ele será lançado. Inclusive, nós temos no Rio Grande do Sul quatro poetas, escritoras, que é Dione Detânico, Yasmin Oshman, Omashi, eu sempre me atrapalho, Yasmin Omashi, Kátia Simon e Iliana Tim. Estas mulheres têm um grupo Mulheres de Clarice. Então, nós convidamos essas mulheres a lerem nossos poemas no dia do lançamento, porque nós não teríamos assim coragem de ler os poemas. Então, elas lerão esses poemas, né? Nós vamos lançar aqui num lugar aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que se chama Cirandar, né? E depois até a gente pode passar, né, o convite para vocês, né? Passo para ti, né, João? Nós podemos Sim, passar por para ti o favor. convite. Uhum. E uma outra coisa que eu e a Benete estávamos conversando até antes desta live, né? Se nós tivéssemos condições financeiras, né, nós mandaríamos imprimir esse livro e distribuir nas escolas, né? Distribuir nas escolas, nas associações de moradores, lugares onde tratam das mulheres, de crianças, porque não são só as mulheres que são abusadas, os homens também são abusados, né? Então, então a nossa preocupação não é vender livros, né? Claro que nós queremos vender, porque também nós não ganhamos a nossa vida com a literatura, né? Não é fácil ser escritora, né, neste país aqui. Então, mas nós, se tivéssemos condições, nós doaríamos nossos livros, porque as pessoas precisam saber das dores de quem sofre e sofreu abuso, né? É isso. Então, Não. assim que vier, assim que tivermos o convite, nós vamos, então, enviar o convite, tá? Sim, sim, não, agradeço demais, até porque nada mais justo, né, que a gente dê publicidade, né, a esse trabalho de vocês, até porque realmente, né, quem vê essa entrevista, de modo geral,
com certeza vai ficar muito interessado em conhecer o trabalho e principalmente, né, o livro em questão das duas. E bom, para a gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco de alguma mensagem que vocês gostariam de deixar, né, para algumas mulheres que ainda hoje vivem com traumas, diferentes traumas, é claro, mas enfim, que vocês pudessem trazer um pouco da vitória de vocês. Eu sinto vocês vitoriosas em termos de chegarem na idade em que chegaram, com uma trajetória de resiliência, com uma trajetória de amor à literatura, né, que é algo muito belo, acho algo muito culto até que vocês trazem. Enfim, queria que vocês deixassem, né, alguma mensagem para quem puder estar nos assistindo e muitas vezes viveu ou ainda vive situações de violência muito graves. Bom, em primeiro lugar, eu queria pedir aos pais para cuidarem de seus filhos, cuidarem imensamente dessas crianças que estão aí, porque qualquer passo em falso vai dar muito estrago na vida adulta. E olha que eu conheço várias pessoas que foram abusadas e é um quadro da dor, é horrível. Então a gente tem que cuidar. E digo a essas mulheres que nada está perdido, parecendo que tudo está perdido. Nada está perdido. A gente tem que ter forças, seguir em frente, procurar fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, viver a nossa vida, tentar achar, buscar forças, não sei de onde, porque eu também não sei como que eu busquei. Eu acho que é tanta dor que a gente quer resolver isso e a gente vai para frente. Não tem como. Então, não desistem, mesmo que vocês pensem que não tem uma saída. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou me libertar disso? Isso parece que não tem fim. O inferno parece que não tem fim, mas tem, depende da gente. Mas a Muito, gente tem que ter força e ir em frente, mesmo em pedaços. muito E eu não obrigado. digo que elas vão ser felizes, porque é difícil, né? Mas vai ser suportável, vai ser bem melhor, Uhum. muito melhor. Vai ser a liberdade de ser quem você é, sem medos assim de ser atacada a qualquer momento, é o nosso prêmio, essa paz. Agora eu estou em paz. Muito bem, muito bem. Para você, Bem, Nelly, por favor. eu penso sim que a primeira coisa, sabe, é reconhecer que foi abusada. Reconhecer. Porque muitas vezes a pessoa não reconhece e ela vive com esse trauma a vida inteira, ela não quer mexer, né? Ela não quer mexer, aí a pessoa vai se tornando uma pessoa amarga, né? Uma pessoa amarga. Eu trabalhei com mulheres que foram abusadas e elas nem sabiam naquela época que eu tinha sido abusada, porque a minha mãe era viva, eu não queria comentar nada durante quando a minha mãe era viva, né? E com ninguém. Eu fui assim um, um túmulo, porque eu fiquei desde os 7, 8 anos, né? Que é essa idade, até os 30 e poucos anos, né? Só isso, só eu sabia, né? Então, mas eu reconhecia, eu sabia, né? Eu sabia que eu tinha, né? Mas eu sei que muitas mulheres elas são amargas, né? Inclusive, eu trabalhei com mulheres que nunca conheceram o prazer, né? Nunca tiveram um orgasmo, por quê? Justamente porque foram abusadas, né? E, até tem um poema meu que eu digo no meu livro, que uma criança que ela é criada, né, numa religião conservadora, ela não tem idioma para contar. Por quê? Como é que tu vai dizer
que tu sofreu um abuso por uma pessoa que não saía da igreja, que era católica, que era não sei o quê, que estudou no seminário. Então, sabe? Então, assim, ó, não se encontra, eu não tinha idioma para falar isso. Eu não tinha idioma, né? Como é que eu ia contar? Né? Inclusive no meu livro eu também faço isso, né? Que no livro eu digo para minha mãe que chegou a hora do meu vômito, né? Então, o que eu diria, né, para as mulheres, né, para as mulheres, para os homens, né? Cuidem, protejam os seus filhos, né, não é proteger de controle, mas é o proteger de amar, proteger de respeitar, de saber onde toca no seu filho, na sua filha, né? Porque nós queremos guardar o abraço. Nós queremos, minha mãe está todos os dias comigo porque eu gostava do abraço da minha mãe e do meu pai não. Então assim, ó, olha, assim, ó, é muito difícil isso aí, até de repente para os meus irmãos depois que forem assistir de repente esta live, né? Talvez eles não vão entender, mas é assim, é muito difícil tu não ter um abraço gostoso, caloroso para guardar. Então, eu queria que as mulheres começassem a escrever as suas histórias, a dar garganta para este abuso, né? E para não terem vergonha, para escreverem. Se elas não tiverem condições de fazer uma terapia, nós hoje temos muito, inclusive aqui em Porto Alegre, nós temos um grupo Gradiva, que é um grupo que cuida de mulheres. Então, em todos os estados, acredito, hoje em dia também o governo federal também tem casas, né? Casas para as mulheres. Então, nós temos hoje, então nós precisamos reconhecer a nossa dor, reconhecer o nosso sofrimento e falar, né? Então, hoje, se eu e a Benete estamos aqui, né, de coração aberto, é porque nós não queremos espetáculo, nós não queremos ser famosa através de um livro, não é isso. Nós queremos abrir o nosso coração, abrir o nosso ser e dizer, tem jeito, tem como a gente ser feliz de novo. Claro que, como a gente diz, né, a gente vai guardar isso para sempre, não tem como, né, é uma cicatriz que ficou ali, mas nós temos como sair dessa. Nós temos como, uma das coisas que eu acho assim, ó, é saber se livrar de um relacionamento abusivo. Se é para ter um relacionamento abusivo, não tenha. Então, eu escolho isso. Se não, então eu fico sozinha. Ontem era dia dos namorados, eu estava aqui me namorando de mim mesma, né? Porque se não for para ser uma... E nós temos a tendência, sabe? Nós mulheres abusadas, e também os homens, né? Que eu não vou ficar aqui dizendo, só falando das mulheres. Nós temos essa tendência de encontrarmos homens e mulheres abusadores. Então, nós queremos aqui falarmos a verdade, né? E dizer, tem jeito, tem formas de sair daí e não ficar nessa lei do retorno, de estar sempre sofrendo. Então, a literatura, ela nos ajuda muito nisso, né? Uhum. Cuidem para as crianças não acharem o Dia dos Pais o pior dia do ano, o que a gente acha. Sim. Isso é muito triste. Todo mundo comemorando seu pai e a gente não tem um pai para comemorar no Dia dos Pais, que para mim sempre foi a pior data. Muito bem. Eu queria agradecer imensamente, principalmente essa mensagem final que vocês trouxeram, porque são pessoas que conviveram com muita dor, imagino que ainda convivam em algum grau, mas Sim. mostram pra gente que a vida segue, né? Tem um lado bom, vocês têm hoje seus filhos e filhas, né? Conseguiram seguir, né? Serem hoje mulheres conscientes, né, do que viveram. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês duas, é um relato muito poderoso. Eu quero dizer até que eu vou ser o primeiro a comprar o livro de vocês, vou querer com dedicatório e tudo. E uma outra coisa que eu só queria deixar também, deixar principalmente agora para o nosso internauta, né, o nosso amigo do canal, digamos assim, né, o número 188, que é do Centro de Valorização da Vida, né, é um número que muitas vezes em nossas lives, em outros
podcasts, enfim. Às vezes a gente sempre tenta lembrar dele, porque quando nós falamos de crimes, né, que também nós trazemos aqui no canal, de abusos, de violências, de situações muito graves, a gente não sabe, né, o outro lado da tela, né? A pessoa que está ouvindo esse episódio e muitas vezes está passando por situações até muitas vezes próximas a imaginar, a conjecturar um suicídio, alguma situação muito, muito grave, né, como um todo. Então, por favor, se você precisa de ajuda, se você não tem aonde correr, algum colega, uma pessoa de confiança, diz que 188, que eu acho que esse número pode fazer a diferença na sua vida. E voltando aqui, Nelly e Benete, muito obrigado novamente. Primeiramente pelo relato e também até pelo carinho conosco, porque o tempo todo vocês se mostraram muito dispostas a pelo menos contar pra gente, a expor essa dor. E eu acho isso um primeiro passo muito corajoso, né? A gente conversou anteriormente, antes de fazer, até para a gente entender um pouco como fazer, porque eu acho que é sempre um assunto que a gente tem que tratar com o maior respeito possível, né? E eu agradeço principalmente por ter recebido um respeito muito grande de vocês, né? Para entender um pouco sobre o nosso trabalho e também pela confiança. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado você. Muito obrigada e pela delicadeza, né, de ler o comentário, né, porque aquele comentário que eu coloquei lá e que fui observada, então eu agradeço muito, João, e esse teu carinho, esse teu cuidado, então que outras pessoas, né, tenham a liberdade até, né, nós não vamos deixar as nossas redes sociais aqui, Sim, sim. porque é um assunto delicado, mas se alguém quiser conversar conosco em algum momento, sei lá, né, tu sabe a confiança, então pessoas de confiança tua, né, não temos problema que nos procurem, tá? Claro. E E agradeço. Muito apesar. obrigada. Não, imagina, a gente agradece. E apesar, é claro, de vocês terem dito, né, que não estão buscando fama, eu acho, claro, um discurso muito válido, mas que vocês sejam um exemplo. Que este livro faça muito sucesso. Primeiro porque eu acredito que a qualidade literária, a qualidade do português, né, da forma literária de vocês de contar essa história, seja muito bonita, né, pelo que vocês nos trouxeram com base nos poemas que vocês escolheram para recitar aqui para a gente, acho que já demonstra isso, mas que essa obra de vocês seja encarada com muito, muito carinho, com muita apreciação, reflexão e respeito. Então que vocês não necessariamente cheguem a ficar famosas, talvez não seja nem a palavra certa para a gente usar, mas que vocês sejam vistas como mulheres muito resilientes, corajosas e muito fortes, tá bem? Muito obrigado, novamente um abraço para vocês. Um Obrigada. abraço, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado a você também que está assistindo, né, que acompanhou esse Eu Sofri, e que essa história sirva, né, de reflexão, de exemplo, e principalmente que nós possamos, né, almejar dias melhores com base no que elas contaram, sofreram, é claro, mas superaram. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.